aluno, tudo bem com você? Hoje vamos aqui então responder algumas questões sobre agentes internos de modelamento do relevo. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. E ó, se você ainda não assistiu a aula a respeito disso, essa aula aqui ó, então, por favor, primeiro assista e depois vem aqui resolver as questões com a gente, beleza? Assim que aparecer as questões aqui na tela, você dá um pause, leia as questões, tenta responder e depois aperta o play e a gente segue aí respondendo as questões. Fechou? Pode ser assim? Então partiu gabaritar, vamos nessa então, pessoal. Mas vocês sabem como é que funciona o esquema aqui, né? Preciso pagar as minhas contas, então vamos lá rapidinho, aquele é a hora do merchan. Gabaritajel.com.br, pessoal, melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai encontrar a melhor plataforma aí de geografia, de história, de filosofia e sociologia. Eu, professor Jean, professor Fábio, professor Rodrigo, pensamos com carinho nessa plataforma para fazer você se dar bem em todas as disciplinas de humanas, no Enem, no vestibular, concurso militar e até na escola. Beleza? Acessa lá então gabaritajel.com.br e coloca esse cupomzinho de desconto aqui, ó, HIPERATIVOGEL, e você vai ter aí um pouquinho mais aí de motivo para você assinar essa plataforma. Beleza? Mas chega de enrolação e vamos ao que interessa. Vamos responder então as questões aqui relativas aí aos agentes internos. A geomorfologia estuda o relevo do planeta e suas transformações através da ação dos agentes internos e externos. É correto afirmar que: letra A, os agentes internos do relevo promovem destruições sobre a crosta terrestre, provocando rebaixamento de suas formas e aplanando o mesmo. Tá certo, pessoal? Acontece sobre a crosta terrestre ou acontece sob a crosta terrestre? É sob, né? Os agentes internos acontecem por dentro. Então, essa aqui não é a correta. Letra B. Os agentes externos do relevo, através da erosão, promovem um surgimento de grandes formas, como a Cordilheira dos Andes. Os agentes externos promovem a Cordilheira dos Andes, pessoal? Não, né? São os agentes internos que fazem isso. Letra C. Os agentes internos do relevo são tectonismo, ok, vulcanismo, ok, e os abalos sísmicos, ok. Enquanto os agentes externos são, por exemplo, chuva, vento, águas correntes, certo? Portanto, nós temos aqui a resposta certa, a letra C. Mas vamos ver as outras questões para ver o que foi dado errado aí. Letra D. Os agentes internos e externos do relevo atuam da mesma forma em todos os locais da crosta terrestre. Os agentes internos e externos atuam da mesma forma em todos os lugares? Não, né, pessoal? Eles atuam de maneiras diferentes. Letra E. A geomorfologia consegue apresentar dados exatos, sendo possível apontar dia e hora da ocorrência de um terremoto. Você consegue prever um terremoto, então você vai ganhar milhões, meu filho. Porque se o dia que alguém conseguir prever, vai se dar muito bem com isso. A resposta aqui não tem outra, é simplesmente a letra C, beleza? Temos aqui então a resposta, a letra C. Dando continuidade então, vamos para a próxima questão. Nós temos aqui, ó, texto 1. Processo decorrente de movimentos tectônicos horizontais na crosta terrestre que provocam a formação de montanhas por meio de dobramentos na crosta. Texto 2. Corresponde aos movimentos verticais da crosta terrestre, os quais produzem o soerguimento ou a subsidência de enormes áreas continentais ao longo do tempo. Os textos 1 e 2 fazem referência a dois tipos básicos de movimentos tectônicos. Escolha abaixo a alternativa que apresente correta e respectivamente os conceitos descritos. Qual é aqui então o processo decorrente de movimentos tectônicos horizontais na crosta terrestre que provocam a formação de montanhas, pessoal? Será que é o tectonismo, a orogênese, a hipirogênese, a obducação ou a subducação? Vamos lá. Texto 2. Corresponde aos movimentos verticais da crosta terrestre que produzem soerguimento e subsidência. Será que é a subducção? Será que é a hipirogênese? Tectonismo? Subducação? Tectonismo? O que vocês acham, pessoal? Não é tectonismo, porque tectonismo é justamente aí os movimentos de terremoto, por exemplo. A subducção não é esse soerguimento. Hipirogênese seria esse texto 2 aqui. Como está no respectivamente, então esse hipirogênese tem que estar aqui. Portanto, vocês já sacaram qual que é a resposta, né?
Enfim, obducção não é, subducção também não, obviamente subducção e nem tectonismo. O que vai sobrar aqui vai ser a letra B, pessoal. Orogênese, que é o processo decorrente dessa movimentação tectônica horizontal, e a eperogênese, o movimento vertical. Então nós temos a letra B como a resposta certa dessa questão aqui. Fechou? Vamos para a próxima questão. Então, lembrando, dá aquele pause, tenta responder e depois ouve aí o comentário. Já chegou a 250 o número de mortes causados por um terremoto na Itália de magnitude 6,2 na escala Richter, que sacudiu o centro do país. Uma das regiões mais afetadas, além de Accumoli, foi o povoado de Amatrice, que fica numa área montanhosa e pouco povoada, com cerca de 2.600 habitantes. O sismo ocorreu às 3h36 hora local, com um hipocentro a 4 km de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora a atividade sísmica mundial. O sismo foi seguido de dezenas de réplicas de 5,5, 4,6 e 4,3. A Defesa Civil italiana qualificou o tremor como severo. Então nós temos aqui o texto 2, o terremoto principal e as réplicas que aconteceram. Todos esses pontinhos aqui são as réplicas que rolaram. E o ponto principal ali é, obviamente, o evento principal. Embora o evento tectônico retratado tenha sido grave, não pode ser encarado como uma surpresa para essa sociedade, já que o país está localizado sobre o quê? Sobre um relevo antigo instável? Não, o relevo antigo normalmente é estável. Áreas sujeitas a tsunamis? Não tem tsunami nessa região. Encontro de placas tectônicas? Sim, encontro de placas tectônicas é essa sujeição que eles estão aí. Regiões de tectonismo divergente? Obviamente que não, eles estão em tectonismo convergente. Letra C é a resposta certa desta questão, pessoal. Entendido até aí? Vamos à próxima questão, então. Tragédia no Nepal. Após sofrer sua pior catástrofe em 80 anos, o Nepal começa a receber ajuda internacional para tentar resgatar vítimas que ainda estão sob escombros, depois de um terremoto de 7,8 graus na escala Richter ter atingido ontem o país, matando pelo menos 1.457 pessoas, incluindo vítimas da região que abrange ainda Índia, Bangladesh e Tibete. Em 1934, o pior terremoto do país matou quase 10 mil pessoas. A cada 50 anos um terremoto acontece. Temos medo de que o próximo aconteça dentro de pouco, disse em dezembro de 2014 o redator-chefe do jornal Nepali Times, Kunda Dixit. O fenômeno natural mencionado foi provocado pelo seguinte agente. Nós temos aqui movimento de massas, pessoal, que acabou acontecendo aí a pior catástrofe aí, o terremoto? Não, né? Deslizamento de terra? Não. Tectonismo? Sim, aconteceu um tectonismo, um terremoto muito forte aqui, que acabou abalando e gerando todo esse processo. Intemperismo? Obviamente que não, muito menos vulcanismo. A resposta aqui é a letra C, pessoal. Beleza? Entendido até aqui? Vamos então seguir para a próxima questão. Então, temos aqui, em uma aula de geografia da escola X sobre tectonismo e vulcanismo, levantaram-se as seguintes hipóteses acerca da ocorrência de terremotos no território brasileiro. A ocorrência de terremotos de pequenas intensidades porque o Brasil é assísmico. O Brasil é assísmico, pessoal? Não, o Brasil não é assísmico. O Brasil tem uma sismicidade, porém ela é muito pequena. Inclusive já até matou, já existe vítima aqui de terremoto no Brasil. Então a gente não pode descartar essa situação. Portanto, essa questão aqui está falsa, não é verdadeira. Os terremotos de grande intensidade registrados no Brasil acontecem porque o Brasil está situado próximo à zona de contato entre as placas. O Brasil está situado próximo à zona de contato? Não, o Brasil está bem no centro da placa tectônica. Então esquecemos essa questão aqui também. Número 3. O Brasil está situado no centro da placa sul-americana, ok, e portanto, por estar distante da zona de contato entre placas, não registra tremores de grandes proporções. Essa questão aqui, ela está correta. Vamos lá. No Brasil, ocorre terremotos porque faz parte da região do Círculo de Fogo do Pacífico? Não, o Brasil não faz parte então. A hipótese que realmente explica a ocorrência de terremotos de terra no Brasil é qual? É 1? Não. 2? Não. E nem a 4. É somente a número 3. Então é a letra C, pessoal. A letra C, então, é a resposta certa nessa questão aqui. Beleza? Vamos então para a
última questão aqui de hoje. Vamos lá então. A Terra é um sistema vivo. Montanhas e oceanos nascem, crescem e desaparecem num processo dinâmico. Enquanto os vulcões e os processos orogêneses trazem novas rochas à superfície, os materiais são intemperizados e mobilizados pela ação dos ventos, das águas e das geleiras. Os rios mudam seus cursos e os fenômenos climáticos alteram periodicamente as condições de vida e o balanço entre as espécies. Sobre a dinâmica interna da Terra, o tectonismo e os reflexos externos dessa dinâmica, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a resposta errada é a que temos que assinalar, beleza? Letra A. Os movimentos das placas tectônicas são responsáveis pelos agentes modificadores do relevo originados do interior da Terra, como o tectonismo. Ok. A maior parte da atividade tectônica ocorre nos limites das placas, isso é, no ponto em que elas interagem. Está verdadeira. Portanto, essa a gente não vai marcar porque ali está pedindo para a gente marcar a incorreta. Letra B. O tectonismo compreende os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. Ok. Esses movimentos podem ser verticais ou epirogêneses, ocorrendo lentamente em áreas geologicamente mais estáveis, ou horizontais ou orogênicos, que têm pequena duração no tempo geológico e dão origem às montanhas. Ok, resposta também correta. O terremoto resulta num movimento tectônico que, quando ocorre do fundo do oceano, pode desencadear um fenômeno natural denominado tsunami ou maremoto. Esse tipo de movimento tectônico ocorre em regiões de contato entre as placas tectônicas que se chocam e onde as placas oceânicas mergulham sobre as placas continentais. Verdadeiro também. O tsunami é uma onda gigante, ok, associada ao deslocamento de algo sólido nos oceanos, como as placas tectônicas, erupções subaquáticas ou a queda de meteoros. Ok. À medida em que se aproxima da Terra, com o aumento de profundidade do mar na plataforma continental, a onda perde velocidade e aumenta sua altura, invade o continente, destruindo ou construindo novas formas. A resposta incorreta está aqui, galera. Ó, letra D. Por quê? Porque ele não perde a velocidade, ele aumenta sua altura sim, e ele não destrói, ele destrói e não constrói nada. Ok? E a letra E. Os movimentos orogenéticos formaram as grandes cadeias montanhosas por meio de surgimento, como a Cordilheira dos Andes na América do Sul. Ok, então a resposta certa aqui é a letra D. Ok? Nós temos a resposta D aqui como a resposta verdadeira, pessoal. Então, é isso. Nós temos aqui as questões aí. Eu espero que você tenha entendido muito bem. Eu vou ficando por aqui, só lembrando, qualquer dúvida, manda mensagem aí dizendo: ó, Silvestre, eu não entendi o porquê que você assinalou essa questão aqui. Coloca aí no comentário que eu vou estar respondendo para você aí com carinho, beleza? Como sempre, então, eu vou deixar aqui, ó, para você se inscrever, se assinar aqui o gabaritagel.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil, aqui para você fazer aí a sua inscrição no canal, se você ainda não deu aquele joinha, e aqui vamos ter 2 cards legais de vídeos para você assistir, beleza? Eu vou ficando por aqui, desejando um baita momento de estudos. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui e tchau, congelando!